Pessoal, tudo bem? Então, dando início à nossa videoaula e essa sequência de videoaulas que nós estamos tendo, em função desse sistema de atividades acompanhadas da UTF-PR, nós vamos então falar daquilo que nós falaríamos na terça-feira, sobre a atmosfera terrestre e também sobre pressão atmosférica. Lembrando que, para efeito de gravação, nós estamos mantendo duas aulas separadas, tá, pessoal? Então, a aula de atmosfera terrestre é uma videoaula e depois nós vamos ter a aula de pressão atmosférica numa outra videoaula, no outro link que nós vamos disponibilizar, para não ficar muito grande, não ficar muito pesado para todo mundo assistir, ok? Então, vamos lá. Iniciando, nós vamos falar sobre a estrutura vertical da atmosfera, ou seja, esse componente que a atmosfera possui, verticalmente, a sua estrutura, a altura que ela alcança como um todo em relação à Terra. Então, conceito da atmosfera, pessoal? Então, sabedores que somos que a atmosfera ela é um envelope, que ela é composta de gases, então ela é um envelope gasoso que envolve o planeta e é fundamental para a vida terrestre. Só para nós termos uma base, existem planetas vizinhos ao nosso que não possuem atmosfera, como por exemplo Marte. Marte é um planeta que não tem atmosfera, não tem esse envelope gasoso. E o outro vizinho nosso é o planeta Vênus, que possui uma atmosfera muito mais espessa, mais grossa do que a nossa. Resultado: um planeta que não tem atmosfera tem uma variação térmica muito grande. É quase um clima de deserto, só que em níveis muito maiores. Então, por exemplo, Marte, para nós termos uma ideia, durante o dia a temperatura chega acima de 80 graus, às vezes ultrapassa 100 graus Celsius. E à noite é negativo 100, negativo 200. E quando nós vamos ver o planeta Vênus, que é uma atmosfera muito mais composta de gás, muito mais gás do que o planeta Terra, nós vamos verificar que lá tem um efeito estufa que tanto do dia quanto à noite a temperatura é superior a 100 graus Celsius. Então, para nós termos a ideia de como é importante a atmosfera para o planeta Terra, e a temperatura da Terra aí gira em torno aí de 27 graus, 25 graus, em média, mesmo considerando aí as temperaturas do Ártico, Antártico e dos desertos, como por exemplo de Saara. A função da atmosfera, então, como nós já falamos, é a sede dos fenômenos meteorológicos, ou seja, tudo que nós conhecemos de fenômenos atmosféricos, como por exemplo vento, chuva, a variação de temperatura, de umidade, as nuvens, tudo isso está na atmosfera. E com isso, ela determina a radiação solar. Nós vamos ver mais para frente, no próximo slide, a importância física e biológica. Na parte da função física, nós temos aí essa filtragem, esse grande filtro de radiação solar, que é a atmosfera terrestre. E a pergunta que a gente faz sempre para os alunos em sala de aula: qual que é o tamanho da atmosfera terrestre? Ela começa onde? Ela termina onde? Começa acima de nós? Abaixo de nós? Termina a 12 quilômetros, a 20, a 2.000, enfim. É importante a gente pensar nisso. A ideia que nós temos da atmosfera terrestre é muito pequena, perto do todo. Então, para nós termos uma base, a atmosfera terrestre ela começa na superfície terrestre. Então, nós estamos envolvidos pela atmosfera terrestre e a extensão dela chega até 1.000 quilômetros de altura.
Impressionante isso, porque ela é ligada pela Terra apenas pela força da gravidade, para nós termos uma ideia de como a gravidade ela exerce uma força que nos mantém próximos à superfície. Se não tivesse a gravidade, o que aconteceria como Marte, nós não teríamos atmosfera. Então, isso é outra importância que nós temos ligados à atmosfera, é a própria aceleração da gravidade ou força da gravidade, conforme nós podemos considerar. Então vamos à importância física. A importância física da atmosfera, em primeiro lugar, é o balanço de radiação na Terra. Então, só para a gente ter uma base, 100% da radiação solar incide no topo da atmosfera. Graças a ela, esses processos de atenuação, processo de difusão, né? E também processos aí ligados à absorção de radiação solar, né? Pelos componentes gasosos da atmosfera, resulta em uma chegada de apenas 51% da radiação na superfície terrestre. Então, imagine se chegasse a 100%, nós não teríamos condições da vida na Terra. Porque tem parte das ondas de calor, por isso que a nossa temperatura média ela varia. Nós achamos que faz muito frio, muito calor, mas está dentro de uma normalidade, embora exista o efeito estufa e as mudanças climáticas. A atenuação da radiação solar, já falamos sobre isso, e os aerossóis. O que são esses aerossóis? Ou também chamados de núcleos de condensação. São essas pequenas partículas que estão na atmosfera que propiciam a formação de nuvens. Nós vamos falar com mais profundidade sobre os aerossóis na aula sobre chuva e umidade também um pouco. E a importância biológica. A importância biológica da atmosfera é suprir matéria para a fotossíntese. Isso é muito importante para aqueles que vão trabalhar com espécies vegetais. Nós temos aí a grande fonte de CO2, que é a atmosfera, que facilita aí a fotossíntese, a produção de fotoassimilados e também de energia, né? ATP, ADP, né? E todas as variantes. Transpiração de plantas e animais. Graças à umidade nós temos essa possibilidade de transpirar os animais, inclusive seres humanos, bem como as plantas também nós vamos ver mais para frente no final da disciplina, a questão da evapotranspiração. Ela supre deficiências ou absorve excessos, então ela também tem ela é uma fonte reguladora de poluição, e todas as variáveis físicas ela tem essa função de equilíbrio. Então veja, quem desequilibra a atmosfera somos nós, seres humanos, né? Com as nossas atividades humanas. E além disso, a limpeza e dispersão de partículas. É notável, exceto aí o pessoal que é do estado de São Paulo, de grandes capitais, quem é de Santos principalmente, enfim, com exceção desse pessoal, nós que estamos aqui no interior, né, no sudoeste do Paraná, nós verificamos que quando chove há uma limpeza na atmosfera, nós sentimos o ar mais puro. Eu isolei o pessoal de São Paulo porque nós temos dois fenômenos. Lá é uma poluição muito forte e quando há chuva existe a possibilidade da chamada chuva ácida, né, por causa da poluição. Então não é tanto limpeza, mas de fato quando chove também nessas grandes capitais, nessas cidades maiores, há uma pureza do ar, as pessoas respiram melhor, né? E vamos falar um pouco então da característica estrutural da atmosfera terrestre. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês aí o capítulo do livro da apostila da Exalc, que vai falar sobre a atmosfera, e vai estar escrito lá cada uma das características. Eu vou falar aqui no formato de videoaula, mas aqueles que não tomarem nota podem também acompanhar a apostila da Exalc no capítulo sobre a atmosfera terrestre. Mas eu vou disponibilizar também lá no Moodle esse capítulo para vocês fazerem a leitura. Mas vamos começar então na troposfera. A troposfera, que é essa daqui, ó, que eu estou passando o mouse, né? A troposfera, ela é aonde nós estamos.
Então ela tem uma extensão aí até de 12 quilômetros. Tudo que ocorre, que nós conhecemos de fenômenos meteorológicos, está na troposfera. Então, 75% da umidade relativa está na troposfera. Há uma variação, à medida que nós vamos subindo em altitude, nós temos aí uma variação uma diminuição de 0,6 graus a cada 100 metros. E também outra característica, né, é que com a altitude o ar vai diminuindo um pouco da pressão de oxigênio. Né? Isso tudo ocorre na troposfera. Já ouviram falar da altitude de cruzeiro? Os aviões que sobrevoam em altitude de cruzeiro? Pois é, pessoal, a altitude de cruzeiro ela é em torno aí de 10 a 12 quilômetros de altitude. Então, certos aviões, quando eles vão cruzar longas distâncias, eles sobrevoam aí uma altitude de aproximadamente, vamos colocar aí, de 10 a 12, né? É a chamada altitude cruzeiro. E também uma velocidade em torno aí de 800 km por hora. É muito rápido, né? Então, toda a parte humana está na troposfera. Agora, avançando então na estratosfera. Aqui é uma figura que eu peguei no passado, que ela está em tradução no espanhol. Então, no espanhol, estratosfera começa com a letra S. No português é com a letra E, tá, pessoal? Então é estratosfera. A estratosfera, então, ela aí vai até aproximadamente aí uns 40 km de altitude, de 12 a 46 km de altitude, né? E a estratosfera, ela tem aí a questão da camada de ozônio. Então, a camada de ozônio ela está na estratosfera, nessa segunda camada aí, de baixo para cima. Então, o ozônio, nós sabemos que ele tem uma importância enorme no que tange aí a radiação UV, é um filtro solar natural que nós temos. Então, para nós termos uma ideia, o ozônio ele é um gás muito instável, né? Que ele é formado pelo bombardeamento aí de radiação solar sobre o oxigênio, formando duas moléculas de oxigênio atômico, vamos dizer assim, que é o O somente, e aí ele forma um complexo com o O2, formando o O3. Né? E novamente, quando há um bombardeamento por radiação, separa-se. Então o tempo inteiro a camada de ozônio ela está sendo formada e sendo destruída. Ocorre que, como é sabido para vocês, no passado, principalmente na década de 80, houve aí o advento do CFC, que é o clorofluorcarboneto. Então, isso foi chamada a maravilha da indústria, né? Porque ele está em vários produtos que nós utilizamos, por exemplo, isopor, o gás refrigerante da geladeira, do congelador, né? Aquele gás que, também do ar-condicionado, enfim, sprays, aerossóis de sprays mesmo, desodorante, enfim, né? Tudo isso antigamente levava o CFC. O que nós não sabíamos é que, por causa do cloro, o cloro ele complexa com o oxigênio, formando um gás estável, não permitindo a formação de O3+, do ozônio. Então, houve um alarmante buraco na camada de ozônio. Nós vamos ver daqui a pouco aí um vídeo gráfico aqui dentro dessa apresentação, dessa videoaula. E aí, a indústria hoje trabalha com um derivado do CFC que chama HCFC, que é hidroclorofluorcarboneto. Então, o HCFC ele é muito mais estável, mais instável do que o clorofluorcarboneto. Na atmosfera ele não provoca buraco na camada de ozônio, então foi resolvido isso daí. Na estratosfera também nós temos já uma redução de umidade relativa, né? Então aos poucos a umidade vai descendo. Então, na troposfera nós temos uma diminuição de temperatura à medida que nós aumentamos, vamos subindo na camada. A estratosfera, por ser esse filtro de a radiação UV por causa do ozônio, a temperatura ela é maior, pessoal, nessa estratosfera.
Diferente agora, vamos passar para outra camada, que é a mesosfera. A mesosfera, o próprio nome diz, é a camada do meio. Ela aí, já ao contrário da estratosfera, ela tem uma temperatura baixíssima, pode chegar a menos 95 graus Celsius. Então, ela é uma camada fria. Por quê? Porque o ar aqui já é rarefeito, já não temos já praticamente nada de oxigênio, baixíssima umidade, praticamente não se observa mais umidade. Aqui começamos a observar os chamados gases nobres ou também gases raros da tabela periódica, que é o hélio, gás hélio, neônio, criptônio, xenônio, enfim, argônio em maior quantidade. Também na mesosfera nós vamos ver aí o fenômeno das estrelas cadentes. E na minha avaliação, por fim, a termosfera. Embora vocês estão vendo aqui a exosfera, eu considero já o limite da atmosfera aqui, na termosfera. O próprio nome termo já nos diz alta temperatura. Então, essa camada nós vamos verificar aí uma temperatura altíssima, porque aqui nós temos uma barreira menor da radiação. Então, 100% da radiação solar incide nessa camada e por isso a temperatura é bastante elevada. Então veja, pessoal, que eu gosto de chamar sempre a atenção é o seguinte: olha quantas camadas nós temos. Então aqui varia de 800, aqui se a gente considerar a exosfera, que já é o espaço sideral, né, que aí é a poeira cósmica e tudo mais, em torno de 1000 km de altitude. Então nessa extensão de 0 a 1000, nós estamos aqui. Nós ocupamos um pequeno espaço na atmosfera. Garanto a vocês que nós não teríamos tanta ideia do que é o tamanho da atmosfera, né? Muitos achavam que aqui a camada de ozônio é o resumo da atmosfera, enfim. Então ela é bastante extensa. Aqui vai ficar depois para os slides uma curiosidade para vocês, não vamos passar agora. Então aquilo que eu falei para vocês, tá, pessoal? Olha só, 51% da radiação que chega, do total da radiação, só 51% incide na superfície. É o suficiente aí para todas as trocas que nós temos de calor, todos os fenômenos que precisamos, todos os fenômenos físicos e biológicos do planeta Terra. Ok? Esse esquema nós vamos detalhar ele mais na aula de radiação, mais especificamente no balanço de radiação, tá? Mais para o meio do semestre. Vamos falar um pouquinho, pessoal, da composição básica da atmosfera. E aqui a composição, que eu digo, gasosa. Tá aí, ó. Nitrogênio é o gás mais presente, muitos de nós já sabíamos. Isso daí é falado desde a época escolar, no ensino médio, né? Que o nitrogênio é o gás mais presente. 78%, em torno de 79% aí da atmosfera é nitrogênio. Depois vem o oxigênio. Oxigênio aí em torno de 21%. Né? Esse ar que nós respiramos. Depois vem o argônio. Esse argônio aqui é um gás nobre, né? É um dos poucos que nós temos aqui com um traço um pouco maior. Então não é hidrogênio, hélio, os gases mais presentes na atmosfera como um todo, mas sim o argônio. Só para a gente ter uma curiosidade, vocês são da zootecnia, o argônio ele também é utilizado como abate humanitário. Existem câmaras de gás. Aqui no Brasil eu desconheço, né? O argônio, câmaras de argônio, porque é muito caro, esse gás ele é muito caro. E ele, diferente dos demais gases que provocam asfixia no animal, o argônio ele não provoca asfixia. O animal ele entra em sonolência seguido de óbito, então ele não sente dor e, obviamente, produto disso na carne não gera nenhum resíduo, a carne fica macia porque não há enrijecimento, ou seja, por causa da questão aí da asfixia, ela já tem um enrijecimento dos músculos, né? E, por fim, o famoso gás carbônico, esse que é o mocinho da história quando a gente fala da fotossíntese, mas é o vilão do efeito estufa, é o gás de referência que nós temos. Esse número já está desatualizado, nós já estamos aí com 0,4% na atmosfera, que corresponde a 400 ppm. Isso já é preocupante em termos de efeito estufa. E aí nós vamos ver outros componentes, pessoal. Temos o neônio, criptônio, hidrogênio, hélio, todos os gases ali da tabela periódica, da última coluna.
Pó, cinzas vulcânicas, fumaça, matéria orgânica, essa daqui proveniente do solo, aerossóis, que é matéria de suspensão, exceto água e gelo, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e também o ozônio, né? Esse gás aí que nós comentamos que está na mais concentração na estratosfera. Lembrando que o ozônio também pode estar na troposfera e ele é um gás tóxico para nós, causando aí problemas respiratórios. Ele é associado à poluição. Então eu vou dar um exemplo aqui da cidade de São Paulo. É monitorado constantemente o ozônio troposférico, que quando ele está próximo de nós ele pode causar toxicidade e problemas de saúde pública. Não sei se vocês sabem também, o ozônio ele pode ser utilizado para desinfecção de água no lugar do cloro. Em piscinas, por exemplo, pode-se utilizar o ozônio. Existem bombas de gás que você coloca na piscina e ele faz a limpeza. O ozônio ele é muito mais forte do que o cloro. Ele promove a eliminação de 99,9999% de bactérias, de micro-organismos, né? E tem uma interação enorme com a matéria orgânica também. E a grande vantagem é que quando ele é colocado na água, ele age rapidamente e logo o subproduto dele é O2. Então, ele, diferente do cloro, e quando a gente coloca cloro, às vezes um pouquinho mais em excesso, as pessoas entram na piscina, cabelo se resseca, olhos vermelhos, né, irritação das mucosas. O ozônio não tem nada disso. Ele não deixa resíduo nenhum na água. Só que por causa disso é um tratamento muito caro, só para pessoas aí que sustentam o PIB do Brasil, que tem condições de ter desinfecção de piscina por ozônio. Também já foi pensado o ozônio como também tratamento de água, né, saneamento básico, só que o sistema seria muito caro, hoje não é viável, talvez no futuro, quem sabe. Muito bem, pessoal, aqui eu vou clicar aqui nesse infográfico. Olha que interessante. Né? Isso daqui é o buraco na camada de ozônio. Se a gente olhar bem aqui, olha só o tamanho do buraco da camada de ozônio que nós tínhamos aí na década de 80. Aí passou aqui já, né? Obviamente quando estava falando, passou em 1992, que foi a Eco 92 no Brasil, que foi essa reunião do clima, né? Foi feita aqui para diminuir o buraco na camada de ozônio. Isso daqui foi feito à época, previsão, se não fizesse nada, o tamanho do buraco da camada de ozônio que pode acontecer. Aqui também eu chamo a atenção, pessoal, o raleamento da camada de ozônio que é no hemisfério, na linha do Equador. Então as regiões ali próximas da linha do Equador, se a gente pegar aqui, ó, na minha mãozinha aqui nos slides, veja bem, né? O Brasil aqui tem uma parte que cruza a linha do Equador, né? Mas aqui esses estados do Nordeste próximo, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, enfim, né? Toda essa região aqui tem uma incidência enorme de radiação. Norte mesmo, né? O Pará, Roraima, enfim, eles têm uma incidência de radiação solar muito maior do que, por exemplo, na região sul, onde nós estamos. Por isso, nessa região aqui, problemas de pele, câncer de pele, dentre outros, é muito mais forte. Então aqui tem que usar mesmo protetor solar, né? E aqui, só para a gente ver os gases de efeito estufa. A referência nossa aqui é o CO2, né, pessoal? O dióxido de carbono aí, né? Que é gás, basicamente, aonde nós vamos encontrar a fonte dele? Decomposição de material orgânico, né? Respiração, seres vivos, todas eliminam CO2, mas nós preocupamos essa fonte aqui, antropogênica, que é queima de combustíveis fósseis, queima de biomassa, dentre outros, né? E, enfim, o que é queima de combustíveis fósseis? Gasolina, óleo diesel. Então também, embora a gente não chame muita atenção, mas considerando o Brasil como sendo um celeiro aí do mundo na área de agricultura, a quantidade de trator que nós usamos emite uma quantidade significativa de gases de efeito estufa, principalmente CO2, para a atmosfera por causa do óleo diesel, né? Só para nós termos uma base aqui, o tempo de residência dele na atmosfera é em torno de 200 anos. Né? E aqui ele é a referência ao poder de aquecimento global é 1. Agora vamos ver o próximo aqui que diz respeito a nós da zootecnia. Olha só, pessoal,
CH4, o que é o CH4? Metano, né? Na fonte natural é a matéria orgânica de decomposição, mas a fonte antropogênica, ou seja, pelas atividades humanas, fermentação entérica dos ruminantes, né? A criação de gado, né? Em grandes extensões, além dos dejetos. Também plantação de arroz, viu, pessoal? Emite também uma quantidade de metano. Olha só como é poderoso o metano, né? Embora ele tenha um tempo de residência curto na atmosfera, nós temos aí o poder de aquecimento dele 21, ou seja, o que uma molécula de metano faz é o que faria 21 moléculas de CO2. E aqui nós vamos chamar a atenção ao outro aqui que está embaixo, que é o N2O, que é o óxido nitroso, né? Esse daqui ele é bem poderoso e ele é bem considerado na agricultura, porque a fonte de emissão de N2O é fertilizantes nitrogenados. Nós usamos uma quantidade enorme de adubo nitrogenado, né? E o poder de aquecimento dele é 310. Então, o que uma molécula de N2O faz é o que faria 310 moléculas de CO2, pessoal. É muito forte o efeito de aquecimento global. E assim o SFC, que já está controlado, mas ele era mais poderoso, né? Então, enfim, pessoal, o negócio não é simples. Essa é a quantidade de gases de efeito estufa que nós temos, né? E quem se nega a pensar que não está acontecendo o efeito estufa, que mudança climática não existe, está aí a prova contundente, numérica, que existe, né, o efeito estufa. Pessoal, então, aqui o slide de circulação geral de ventos predominantes, nós vamos falar mais sobre isso, sobre circulação geral da atmosfera, na aula da semana que vem. Mas na sequência aí, peço que não deixem de dar uma olhada na videoaula sobre pressão atmosférica. Essa aula aí vai vir complementar a atmosfera. Muitos fenômenos como a chuva, a umidade relativa, a umidade no ar, né? Ventos ocorrem por causa de variação de pressão atmosférica. Esse é o tema da nossa próxima videoaula, não percam.